Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. Lembrando que você pode assistir esse programa através do nosso aplicativo, o RPT Play, que você pode baixar tanto para Android como para o iOS. E também pelo site www.tvredepetropolis.com.br. O programa de hoje a gente vai falar um assunto que tem a ver com todas as categorias, com todos os profissionais que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho e também com as crianças, com os adolescentes, com os jovens que ainda não entraram no trabalho, no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre a greve geral. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu consiga ser a porta-voz de informações precisas e importantes a respeito do dia a dia de todos nós trabalhadores. A gente vai para um breve intervalo e volta conversando com o seu Aníbal dos Prazeres, do Sindicato dos Comerciários, seu Jorge Múcia, do Sindicato dos Vestuários, e o Vanilton dos Santos, do Sindicato dos Têxteis. Fica com a gente que esse papo hoje vai render. O câncer de boca é doença bastante frequente em nossos dias. Suas principais causas estão relacionadas ao fumo, à bebida alcoólica e ao trauma recorrente. Qualquer mancha ou machucado que você venha a observar em sua boca durante mais do que 21 ou 30 dias deve ser examinado pelo profissional especialista. Observe sua língua, bochecha, lábio, gengiva e não deixe de informar ao seu profissional cedo, porque o câncer, quando diagnosticado precocemente, tem grande chance de cura. Uma iniciativa APPO. Qualidade de vida é aqui, Inter TV, cada vez mais perto de você. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso bate-papo. Boa tarde, meninos, sejam muito bem-vindos ao programa. Hoje eu tenho 3 entrevistados aqui, aí a gente vai bater um papo, mas para começar, a primeira pergunta básica é o que é a greve geral? Isso foi convocado não a nível de Petrópolis. Isso foi uma convocação a nível nacional de todas as centrais sindicais. Greve geral, por quê? Nós ainda, os trabalhadores, nós sindicalistas já estamos sabendo, mas os trabalhadores ainda não sabem o tamanho da bomba que vem para eles com essa reforma trabalhista que o governo está querendo promover no Brasil. São aproximadamente 100 itens da CLT que vão ser tirados dos direitos dos trabalhadores. Então, junto com isso, nós estávamos aqui conversando aqui nos bastidores aqui antes, falando que junto com isso a intenção é de precarizar o trabalhador. Nós estávamos lutando até então por uma jornada de 40 horas, já está vindo aí com jornada de 12 horas diárias. Estão querendo vir junto com esta reforma, reduzir o horário de almoço para 30 minutos, tendo empresários que entendem que o trabalhador não precisa nem de horário de almoço, ele pode estar trabalhando com uma mão e comendo um sanduíche com outra, que esse é o discurso do presidente da Fijan em São Paulo. Eu ouvi esse discurso dele. Trabalhadores à disposição da empresa sem ganhar, porque ele, na hora que precisar dele, ele começa a trabalhar e começa a ganhar pelas horas que ele vai trabalhar. Então ele pode ficar um dia inteiro na porta da empresa ou próximo à empresa para na hora que precisarem dele, ele lá trabalhar 3, 4 horas e ficar o dia inteiro à disposição da empresa. Vem aí as férias, que vai ser também repartida. Vem aí intenções de também tirar o 13º, vem aí a intenção de mexer com o fundo de garantia, vem aí a intenção de mexer com todos os direitos dos trabalhadores. E todas essas questões que o senhor está pontuando categoricamente têm a ver com a reforma trabalhista Sim. Que já está em andamento? Já começou ontem, o governo anteontem não tinha conseguido quórum na Câmara dos Deputados para ser votado com urgência urgentíssima. Ele ontem arranjou os 27 deputados a mais que ele precisava e ainda arranjou mais algum, votaram
para que fosse votado isso com urgência urgentíssima, e ele quer, a meu ver, no Dia do Trabalhador, já dar uma notícia para os empresários, porque essa reforma é somente para beneficiar patrão, somente. Trabalhador nenhum vai ser beneficiado, gente. O trabalhador tem que acordar, porque nenhum trabalhador vai ser beneficiado, não. Não vem com esse negócio de se vai dar emprego. Não vai dar emprego, não, vai dar escravidão. O Brasil vai voltar àquele tempo antigo, poxa. Trabalhar 12 horas por dia, poxa. Hoje, a lei, você tem que trabalhar 8 horas, podendo até fazer 2 horas por dia. O governo quer que você trabalhe até 12 horas por dia e que você tenha 30 minutos para poder fazer a refeição. Quando a gente está falando de todas essas questões, a questão da reforma trabalhista, adicionada à questão da reforma da Previdência Social, junto com a terceirização da atividade fim, esses são os motivos base e os motivos relevantes para que hoje a gente esteja discutindo a questão da greve geral? O chamamento realmente é para que o trabalhador realmente vá à rua nesse dia 28 de abril. Nós já estamos panfletando para que o trabalhador, e não só o trabalhador, você já tinha dito antes, é também o jovem, é o estudante, é pessoas que um dia pensam em aposentar e cada vez está vendo mais longe, mais difícil vir o direito da aposentadoria do trabalhador. Então, e olha só, gente, nós aqui, não é choro de sindicalista. Quero dizer para vocês, não é choro de sindicalista. Hoje ainda tem os sindicatos para poder tentar proteger o direito do trabalhador, mas o ataque principal, e com esse vem também o ataque ao sindicalismo. Já quiseram fazer desmoralização nos sindicatos. E aqui, no futuro, estão querendo também acabar com a contribuição sindical, e não é isso, a contribuição sindical, que vai atrapalhar o sindicato, não, porque os sindicatos que trabalham, ele vive até sem a contribuição sindical, mas quer acabar com a contribuição sindical e, ao mesmo tempo, também, e isso tudo é com a reforma trabalhista, isso tudo é quando mexer com a CLT, vem também o fim da obrigatoriedade do patrão fazer as homologações nos sindicatos. Então, para quê? O sindicato realmente existe apenas pro forma, porque você não pode atender o trabalhador, porque ele vai fazer a homologação dele na própria empresa. O governo quer fazer espécie de um sindicato, uma comissão dentro da própria empresa, com 6 ou 5 ou 6 empregados. E aí a gente pode cair naquilo que a gente sempre fala aqui no Programa Trabalhador, que não é desrespeitar o trabalhador da comissão, mas é que, de uma forma geral, ele fica pressionado com o próprio medo de perder o seu emprego. Quem é que não tem medo de perder o seu ganha-pão? Só que quando você tem um sindicato que não é necessariamente atrelado à empresa, em que os profissionais estão lá trabalhando apenas e tão somente pelo direito dos trabalhadores, você não tem mais esse desespero de você vai se perder seu ganha-pão. Agora você e eu, que muitas das vezes não tem coragem de dizer para o patrão, não é isso? Que não vai aceitar aumentar sua carga horária, não vai aguentar trabalhar 12 horas, que sábado, domingo e feriado não dá para trabalhar e que você precisa do 13º, às vezes você fica com medo de discutir isso tudo, porque no final do mês tem a conta de luz, a de água. E é isso que a gente está falando aqui, não é? Que todas essas questões, essa questão da CLT, ela vem também nos assustar nesse sentido. O sindicalista, eu vou passar já para o Vanilton, coitado, que ele está aqui agoniado, ele também tem direito de falar. Mas o sindicalista brasileiro, ele dá a cara a tapa, ele não é demitido por discutir, por brigar com o patrão, por brigar pelo direito do trabalhador, porque ele tem... como chama? Eu esqueço o nome. Para que não seja estabilidade. Nós temos uma estabilidade. O pessoal da comissão lá, que trabalha lá, ele e o patrão, ele tem uma votação, ele é votado por 1 ano. Ele fez qualquer coisa que não agradou o patrão deu para ele lá, olha, o aumento de vocês vai ser isso, que vocês vão ter direito a isso aqui. E se ele reclamar, ele daqui a 1 ano ele já não vai entrar nessa comissão e já está demitido. Então, vai ser diferente de sindicalista, porque o sindicalista ele tem pelo menos um mandato de 3, 4, 5 anos, tem a estabilidade de 4, 5 anos, e ele pode, então, brigar, peitar o patrão. Agora, isso aí, futuramente, a gente não sabe como é que vem, vai ser para piorar. Mas eu gostaria até dos demais assuntos que também falasse aqui um pouco o companheiro Vanilton e o companheiro Jorge, aqui do vestuário. Maravilha. Se a gente for pensar diante de todas essas preocupações, ou seja, a gente está começando a organizar
ou melhor, o Movimento Sindical de Petrópolis vai participar, junto com federações e confederações do Brasil, do que é a greve geral. Ou seja, é esse momento que a gente vai conversar aqui. Eles têm a ver com 3 pautas especiais, então. O Aníbal falou muito bem para a gente e explicou o medo e a preocupação que todos nós temos que ter a respeito dos 100 cortes feitos aí na CLT. Se você não lembra, CLT são os nossos direitos de trabalhadores, né? É aquele montão de leis que tem a ver com o nosso trabalho, nosso dia a dia. E a gente tem 2 questões também muito relevantes, Vanilton. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa questão da Previdência Social. Ao longo dos últimos meses, a gente vem aqui no programa Trabalhador em Foco apresentando vários vídeos que vem dizendo que a gente não tem um problema da Previdência como está se falando. Não existe o rombo, e que o rombo, na verdade, é porque muita gente que deveria ter pago não pagou, e que não é o trabalhador, não é isso? É isso mesmo, Carla. Uma boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Aníbal, boa tarde, Jorge, boa tarde, Carla. Gente, a coisa é bastante preocupante, até porque eu sou um defensor da Previdência Social do jeito que ela está, até porque um dos órgãos do governo federal que funciona é a Previdência Social. Se você tem direito, ela te dá os benefícios. E, na realidade, o que a gente percebe é uma destruição do direito da aposentadoria dos trabalhadores, dos pensionistas, dos seguros de acidentes. Então, tem uma série de fatores que está aí que a gente traz esse alerta para a sociedade. Obviamente, se a gente mexe na reforma trabalhista, obviamente você vai ter menor receita para a Previdência Social e, obviamente, vão ter menor benefício para aqueles que necessitam. Então, a gente percebe claramente isso. Essa reforma da Previdência já mexeram lá em 1995, ao ponto que você tirou algumas aposentadorias que especiais, né? Coitado daquele cara que fica dentro de uma mina de carvão, coitado daquele da nossa área da tecelagem, que fica lá em um ruído de mais de 100 decibéis, que obviamente hoje eu já estou com problema de audição devido ao ruído de uma fábrica, né? Então, não dá para você igualar todos, botar todo mundo igual, né? As atividades do pessoal que é catador de lixo, fica exposto naquela atividade. O pessoal dos hospitais que trabalham naquela área, que recolhe aqueles, que trabalha com produtos que é extremamente prejudicial à sua saúde. Quer dizer, dentre outras, a gente vê no setor público, a gente vê na iniciativa privada, o pessoal que trabalha dentro dos produtos químicos, que destrói, e aí a gente está fazendo um levantamento agora de obter informações, esse tratamento químico dentro das indústrias, né? Tudo isso é para se pensar, é para ser estudado, e ninguém é mais. O Aníbal estava dizendo o seguinte, 12 horas, por que hoje os trabalhadores têm uma jornada de 8 horas diárias? Isso foi estudo. Não foi simplesmente assim alguém que criou uma lei e dizer vai ser 8 horas. Não. É estudado que a pessoa não pode ficar mais do que 4 horas dentro do seu local de trabalho. Ele tem que ter um intervalo para descanso, para repouso e alimentação. Tudo isso é bem para o ser humano. Senão nós vamos ter uma sociedade aí toda destruída da saúde, toda julgada por essas funções. E hoje a gente já está percebendo isso, que algumas empresas, até terceirizadas, não dá o mínimo de atenção o que é para os trabalhadores, na questão de segurança, na questão da saúde. Não tem isso. Então, a gente está vendo que é uma destruição mesmo. E aí a gente fica preocupado com o seguinte, como é que pode ter uma bancada de deputados, uma bancada de senadores, simplesmente preocupado em aliviar, eu diria assim, em botar mais dinheiro para os empresários, que na realidade, quem está lá em Brasília, quem é deputado, a maioria deles são todos empresários ou estão a serviço dos empresários. Isso que a sociedade tem que entender. Não é que simplesmente assim que o sindicalista, o outro não faz isso, não faz aquilo, não. A gente sabe que lá é empresário. Ao mesmo ponto que a gente vê que nós estamos aí com mais de 15 milhões de desempregados. Por que não está trabalhando em cima de uma política pública de interesse, de empregabilidade para a sociedade? Ao invés de ficar simplesmente retirando o direito. Então, a gente percebe claramente qual é a intenção. Uma, da reforma trabalhista, que atender aos empresários, aos empregadores, facilitar, aliviar o bolso deles.
E a outra é a gente botar a Previdência Social dentro do grande capitalista. Porque por trás de tudo isso tem um interesse. Dos empresários, desmonte da CLT, desmonte do direito, das convenções coletivas que cada sindicato tem. E da Previdência Social é entregar ela para as iniciativas privadas, que são os grandes capitalistas, os grandes banqueiros, que quer dominar, que quer trabalhar com esse dinheiro, que é muito interessante, e o volume é maior, como você bem disse. Não tem rombo na Previdência. Ela tem, talvez tenha alguma coisa meio mal administrada, falta fiscalização de cobrar os empregadores devedores, que são muitos. Então, acho que é isso que a gente precisa estar tomando essa providência, ok? E na verdade, também um momento da gente tentar pensar um pouco no nosso passado, né? O Brasil foi o penúltimo país a abrir a questão da abolição da escravatura. E aí, quando a gente fala por que demorou tanto, é porque os fazendeiros não gostavam da ideia de perder aquele empregado que ficava ali, aquele escravo, e que trabalhava, e que estava ali, e era 24 horas. E aí a gente conseguiu evoluir. Mudou um pouco e aí a gente conseguiu direitos estabelecidos. Hoje trabalhamos 8 horas. Só que estão querendo mudar tudo de novo. E aí a gente volta para uma situação que, no direito, chama situação análoga à escravidão. Você, trabalhador, não vai ser mais escravo, mas você vai ser quase isso. Porque se você vai ter que obrigatoriamente trabalhar 12 horas, se você vai ter que estar à disposição o tempo todo do seu emprego, se você tiver que contar, além dessas 12 horas, o seu transporte, nesse serviço público que não funciona direito, a sua alimentação, se você só vai ter 30 minutos, soma isso tudo. Como é que todos nós, cidadãos, vamos conseguir formar uma próxima geração pensante? A gente vai estar trabalhando só para colocar o pão em casa e não vai conseguir educar os filhos. É disso que a gente vai falar um pouquinho. No próximo bloco, a gente vai dar uma pausa, respirar e volta rapidinho. Fica com a gente. Estamos de volta e vamos dar continuidade a esse bate-papo que tem a ver com a gente, com o que vai ser do nosso futuro trabalhador. E agora eu vou falar com o seu Jorge Mussa, que está aqui do meu ladinho. Seu Jorge, uma das pautas que embasam essa greve geral é também a questão da terceirização da atividade fim. De uma forma breve, simples e assim, para todo o nosso telespectador entender, o que significa isso na vida de todos nós trabalhadores? Então, Carlos, boa tarde a todos, né? Meus companheiros aqui já falaram com bastante sabedoria, né, sobre essas vergonhas que estão acontecendo, né, essas atrocidades contra o trabalhador, né, e conseguiram mais conseguiram ressuscitar uma lei de 1998, do FHC, que é uma terceirização pior do que nós conseguimos barrar agora, que é a PEC 4330, né. Eles querem que todo mundo seja terceirizado até a atividade fim. Fim é o quê? A atividade principal da empresa, ou seja, um jornalista, pode ser um motorista de ônibus, um caixa de banco, né? As pessoas que fazem o trabalho final de uma empresa. Isso porque a empresa não vai ter nenhuma mais responsabilidade sobre aquele funcionário. Você não vai saber quem é teu patrão, como acontece hoje. Você já visto que tem um Detran aí, ou consegue também ver isso por aí pelos vigilantes, né? Que volta e meia não tem salário, não tem fundo depositado, não tem férias, não tem 13º, e aí as pessoas somem. Você vai cobrar de quem? Antes podia cobrar da empresa que estava contratando a terceirizada. Com essa nova lei, não. Eles tiraram a empresa dessa jogada. Somente se não tiver nenhum recurso, nenhum mais objetivo, que a empresa pode ser acionada também. Vai passar o tempo de 2, 3 anos, né? E aí o cara não vai ter como recorrer. Então você vê que a atrocidade é muito grande. Eles querem mesmo que o trabalhador trabalhe por conta própria, vira um PJ, pessoa jurídica.
Ou seja, ele não vai ter direito a férias, 13º, seguro-desemprego, fundo de garantia, a multa. Então eles querem só ter lucro, estão pensando só neles. Querem que todo mundo seja robotizado. Então é muito difícil, Carla. Quando a gente fala em reforma, gente, né? É isso. Quando você quer reformar teu estúdio, uma casa, um carro, você quer reforma para quê? Para melhorar. Eu nunca vi fazer reforma piorar. Infelizmente, quem está mandando no país já é o pato da Fiesp. O pato, quando eles falaram que não ia pagar o pato, realmente não pagaram o pato. Não estava precisando tirar a Dilma porque era isso, B aquilo. Queriam tirar para fazer isso, estão fazendo aqui agora. Porque, como tem os companheiros aqui agora, todos são comprometidos com o dinheiro. Todos são eleitos através de dinheiro. E dinheiro sujo, dinheiro escuso, como está vendo por aí. Então, não foi culpa que vem de empresário. Exatamente. Não foi culpa de um partido. Não estou aqui defendendo partido nenhum. Tá? Já visto que estão todos envolvidos. Vários partidos envolvidos. É um momento doloroso. E, infelizmente, usaram isso num momento ruim, de dificuldade, de demissão de funcionário, de crise, para poder tirar uma presidente eleita legitimamente pelos votos do povo, né? Pelos votos do povo, e que deram, para mim, eu continuo dizendo que foi golpe, eu sei que foi golpe, porque não consultaram o povo. Até para ter uma reforma, Carla, teria que consultar o povo. Quem foi aqui em Petrópolis eleito deputado estadual, deputado federal, o senador que teve voto aqui, não veio perguntar o que a população acha. Não teve perguntando o que você acha da reforma. Vai ser boa, vai ser ruim? Gastam milhões fazer uma propaganda na televisão, que a gente sabe qual TV que é, gastam milhões. De onde vem esse dinheiro? Quem está bancando isso? Não é barato. Mas então é isso, tá? Terceirização, precarização dos trabalhos, a pessoa não vai ter direitos, não tem garantia, são as pessoas que mais são acidentadas, que ganham menos. Então tudo isso aí. Vou passar a palavra para o meu amigo aqui, Aníbal, que ele está querendo nós finalmente sobre a Previdência, que ele tem umas informações importantes. Maravilha. Aqui. Vamos lá, seu Aníbal, mais informações sobre essa difícil e problemática questão que é a reforma da Previdência. Realmente, eu tive recentemente em Brasília, fazendo um congresso, onde falaram pessoas que têm conhecimento, os palestrantes. São pessoas, inclusive, do fiscais, do governo, fiscais federais, da Receita Federal, que são professores, que são catedráticos. E são 7 ou 8 pessoas que falaram, todos, sem exceção, com o mesmo discurso. A Previdência não é deficitária, ela tem sempre superávit, desde que ele veio dando exemplo de 2010, que teve 73 milhões de superávit. E 2011, 2012, até 2015, que foi o mês que teve, acho que o menor superávit, que foi 17 milhões de reais. Só que o governo Temer, quando entrou, ele quis mudar a DRU, que é um dinheiro que ele usa sem precisar de autorização dos deputados, para poder pagar, principalmente, dívida pública. E ele aumentou essa DRU, que era 30%, de 15% para 30%, e está usando o dinheiro da Previdência para poder pagar isso aí. Então ele está dizendo que ela é deficitária. Deficitária porque ele está usando ela para outros fins, não para poder pagar a aposentadoria, e também esse dinheiro também não é só para aposentadoria, ela é para ações sociais também, é para poder pagar também Bolsa Família, esses bolsas, um monte de bolsas que tem aí no Brasil. Então, é superávit, tem superávit esses 10 anos, os últimos 10 anos teve 700 e tantos milhões de reais, ou bilhões, agora estou até na casa, até milhões, acho que é pouco, é bem mais do que isso. Eles esquecem que as grandes empresas, os grandes conglomerados, que devem mais de 500 bilhões de reais, inclusive o Bradesco, a Previdência Social. Vai, Vanilton. Eu vou deferir um pouquinho, só para chamar, gente, dia 28 é a greve geral, é a partir das 0 hora, de quinta para sexta-feira, ou seja, sexta-feira 0 hora, e convocar todos. E vai ter um ato na Praça da Inconfidência às 17 horas. Por favor, todos, desempregados, os jovens, todo mundo lá com a gente lá, tá bem? Obrigado. Não é só sindicalista não, tá também muita gente, os estudantes, a UNE. Todos os que pensam no futuro Associação do trabalhador, todos têm que estar envolvidos. TDAH, todo mundo está com a gente, não é só o sindicalista que está preocupado, não, são pessoas... Essa luta é de todos, né? É do povo. É do povo, não é de sindicalista, é do povo. É uma luta do povo e é uma luta também de quem ainda não está trabalhando. Lembrando que a greve geral é dia 28 de abril. Na próxima semana, dia 27, a gente vai estar aqui de novo, nesse mesmo horário, 3h30 da tarde, conversando com você, passando mais informações sobre a importância de você aderir de verdade à greve geral.
Um beijo grande, a gente volta na próxima semana. Até mais.